Olá, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Leão do Norte. Como eu sempre falo, é sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor, a palavra que me liberta, a palavra que tem poder de transformar a vida de qualquer pessoa. E eu tô aqui muito feliz hoje com mais um convidado para vocês. Mas antes de eu apresentar esse convidado, essa convidada, né? Eu quero pedir que ao final desse episódio você lembre de enviar para outras pessoas. Eu sei que você vai ser edificado através desse episódio de hoje, porque a pessoa que está aqui comigo, a gente vai trazer, né, coisas que vai edificar muito a tua fé. Então, no final, aí, lembra de compartilhar. E se você sabe que tem alguém passando por isso, melhor ainda, ajuda essa pessoa com esse podcast, com esse episódio aqui. Então, é isso. Hoje eu tô aqui com a Thaisa Pimentel. Não tem o sobrenome do teu marido, não, né? Ainda não. Ainda não, olha aí. E eu gosto tanto de Pimentel que... Que não pretende mudar. Não, talvez acrescentar. Olha aí. Mas Bom, foi tirar que nem eu não. fiz, eu também não mudei, não. Então, Thaisa Pimentel, diretamente de Recife, só que mora agora em Oslo, né, gente? Sim. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez ao nosso segundo episódio ou terceiro? Acho que é o segundo, terceiro, né? É. Faz um tempinho já. Faz bastante tempo, é. Mas a gente estava num outro formato, só com áudio. Agora estamos com vídeo. Sim. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada realmente por ter aceitado. Você é bênção demais. Eu creio que as pessoas que vão nos ouvir hoje vão ser muito edificadas por aquilo que o Senhor vai Amém. liberar através da tua vida. Se apresente pro pessoal de casa, né? Porque... Sim. Eu agradeço, né, mais uma vez pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa, como já foi falado. Mãe do Eric Christian e esposa do Svein Erik. Norueguês, não, eu tô falando Sim. espanhol, norueguês. Né? Norueguês. Moro na Noruega, mas sou de Recife, né, com muito orgulho. Só fazer brasileiro com muito Tem orgulho. um ditado, tá, lá em Recife. Dizem que as mulheres de Recife são bonitas. Bem, ela não deixa de mentir, tá? Não deixa de ser uma mentira, porque é linda demais aqui. Obrigada. E é um prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco, né, daquilo que eu vivi. Ah, que bênção. Ó, tu falou aí que é casada com um norueguês. Sim. Quanto tempo? 12 anos de casada. Não, 11. 11 de casada? É. Conta aí pra gente, 11 anos. como é estar casada com um norueguês? É bem diferente, né? Nunca fui casada com um brasileiro, Uhum. mas a cultura é bem desafiadora, Uhum. né? É bem diferente da nossa. Uhum. Como a gente costuma falar, né? Ouvir, eles são bem diferentes da gente. A gente é um povo mais espontâneo, é um povo que gosta mais de toque. Caloroso, né? É. Uhum. E os noruegueses, no normal, eles são mais reservados, vamos dizer assim, né? Mas tu achou isso muito diferente de ti? desafiador. Porque tu é bem reservada nesse sentido, né? É, verdade. Não, assim, eu não sofri tanto esse choque, Uhum. como tu tá falando, porque eu também sou mais tranquila, sou uma pessoa. Eu falo baixo, meu marido fala baixo, todo mundo fala baixo em casa. Uhum. Né? E agora que chegou um colérico sanguíneo, Que é o Eric que Christian. é o Eric Christian, Eita. para poder sacudir o pai e a mãe, né, agitar. Mas é isso mesmo, eles são mais tranquilos, os noruegueses. Então, pra ti, assim, a maior diferença foi essa no casamento com o norueguês. Sim, Agora, quando tu casou, tu não era cristã. não é. E aí, tu se converteu depois do... Sim, acho que eu me converti quando eu cheguei aqui depois de uns 2 anos de Noruega. Ah, porque a gente se converteu praticamente no mesmo ano, né? Foi Pra quem não sabe, Thaisa também, já somos amigas há 10 anos. 10 anos já. 10 anos de amizade. Sim. E é o tempo que nós também nos convertemos, porque eu conheci Thaisa aqui na igreja. Chegamos juntos praticamente. Acho que tu começou em Acho que um mês depois. um mês depois, né? Alguma coisa assim. Foi. E aí a gente começou com essa amizade, que também já é um podcast para um outro, ou é uma história para um outro podcast, mas vale a pena depois eu trazer a Thaisa para contar também, porque foi bem legal Foi isso. bem engraçado. Foi bem engraçado. Aí como foi para ele, que ele casou com uma mulher que não era crente, ele deve te contar, né? E agora é uma cristã. Sim, eu lembro que teve, acho que foi o primeiro encontro de casais aqui na igreja. Uhum. E eu me surpreendi com o que ele falou, né?
nem eu esperava. Ele, aí teve as perguntas sobre os casais, Uhum. e a pastora Ana perguntou, né, o que é que você tem a dizer sobre ela? Uhum. Né? E aí ele falou, eu realmente fui surpreendida por ele, né? Ele disse, no começo eu tinha aquela dúvida, né, aquela insegurança por ela ser brasileira e ter ouvido muitos relatos sobre brasileiras, que as brasileiras são mais agitadas, são mais agressivas, ele até mencionou isso, né? E eu fiquei um pouco preocupado e duvidoso, né? Tive um pouco de cautela. Só que no decorrer dos anos que a gente tem estado junto, eu só vejo melhorar. Aí foi algo que ele mencionou, que eu disse, nossa, que bom, né? Que ele tem visto isso em mim, né? E uma coisa que eu sempre falei para ele, até por essa diferença cultural, de religião, né? Vamos dizer assim, sempre mencionei para ele, essa melhora minha vem do Senhor. Né? Tu apontou Cristo Sim. para ele. Porque ele não é cristão, né? Não, então ele ainda não, mas ele vê, ele tá vendo, na verdade, né? É Cristo através da tua vida. E tá aí. E nesse processo teu, que a gente vai chegar lá, que eu falei pra vamos falar sobre um tema mais, né? Mas nesse teu processo de conversão e casamento, tu era um tipo de pessoa. Como era a Thaisa antes como mulher e aí depois da conversão, como foi o teu processo assim com ele? Porque eu pergunto, porque eu vejo hoje, eu estava até conversando com a pastora nesses dias, e aí ela falou assim, Dri, você é um dos maiores exemplos, né, de quem casou com uma pessoa que não é cristão, porque eu também na época estava desviada, e hoje ele era um tipo de pessoa, mas por causa do teu posicionamento como mulher, ele é uma outra pessoa hoje. E aí eu queria saber contigo, como tu consegue perceber, claro, né, a Thaisa antes e depois do cristianismo, e o que isso de alguma forma não afetou, mas assim, ajudou no teu casamento? Sim, isso é notório, né, até como eu falei também, ele mesmo mencionou isso, e antes de me converter eu era, acho que como toda mulher, né, no mundo, sem Cristo, controladora, manipuladora, tudo era na base da força do meu braço. Como eu realmente aprendi, eu vim de um contexto bem pesado, né? Se eu for trazer as coisas assim, familiar, mesmo assim, os familiares com essa dificuldade de submissão, eu era difícil de me submeter a uma autoridade, apesar de eu ser uma pessoa mais tranquila, né? Mas isso não quer dizer nada quando se fala sobre o quesito espiritual, né? Então tudo eu queria fazer na base da manipulação, do controle, né? De querer controlar ele, de querer manipular ele. Mas o bom dele, né, é que ele, mesmo não sendo cristão, ele sempre teve um pulso firme. Apesar de ele também ser uma pessoa mais tranquila, assim como eu. Mas ele sempre tinha atitudes minhas, né? Do mundo mesmo, de discussão, de falar coisas que não devia e tal. E ele já se posicionava e tipo, isso aqui eu não aceito. Isso eu não, tipo, tá fora. E isso era um choque então pra ti, porque tu veio desse contexto. Sim. Eu olhava assim, nossa, né? Ele realmente botou assim aquela barreira e tipo, não, aqui não. E isso me ajudou também. Me ajudou a entender que realmente não era da minha maneira, que agora éramos dois, né? E não eu sozinha fazendo. Mas isso antes do cristianismo já começou a te ajudar, esse posicionamento dele? Antes. Sim. Essa postura dele, assim, mesmo sem o conhecimento de homem, de ser firme, sabe? E de não aceitar coisas que eu queria fazer, né? Que não convinha. E que podia realmente, como uma mulher tola, né, que a Bíblia fala, colocar tudo a perder. E aí quando tu se converteu, porque até então tu não conseguia, certamente não enxergava dessa forma. Não. Tu via como era algo normal, como tu disse, né? Sim. E aí quando tu se converteu, o Espírito Santo entrou. Sim, aí foi quando o Senhor começou realmente a trabalhar em mim. E mostrar, né, como eu falei, olha isso aqui, familiar. Nessa dificuldade, o orgulho que era muito, acho que a gente até falou no outro podcast um pouco sobre isso, era muito grande, eu não queria aceitar ser corrigida, eu não queria aceitar ser mandada, né, só que no sentido bom, né, de realmente se submeter, né, e aí eu comecei a ver quando o Senhor começou a trabalhar em mim e me mostrar, você precisa mudar nisso, e eu vi, nossa, realmente isso aqui vem dos meus antepassados.
isso aqui minha avó já tinha, isso aqui minha mãe também tinha, e por isso que com ela, né, não deu certo. E eu adquiri também esses hábitos. E aí foi quando eu comecei a enxergar e é buscar mesmo essa mudança, dizer, Senhor, eu não quero viver o que a minha família viveu. Eu não quero viver o que a minha mãe viveu, o que ela passou no casamento, né, de divórcio e tal. E eu quero realmente, e foi doloroso. Foi doloroso. Descobri que era manipuladora, controladora, foi bem doloroso. Que é você olhar pra dentro, né? A gente acaba olhando muito pra fora, né? E a gente é muito bom, muitas vezes, de apontar o dedo, o erro do outro, na verdade. Sim. Que eu com certeza tu fazia isso no teu caso. Eu não sei você, mas eu fazia muito isso, né? De conseguir olhar muitos defeitos do pé. Até que eu lembro que um dia o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu não esqueço nunca, Senhor, olha isso que ele tá fazendo, olha isso, e comecei a pontuar, né? Aí o Senhor me levou na frente do espelho, o Senhor vai na frente do espelho, aí eu fui, tipo assim, olha você, aí eu, o que tem, você acha que não tem defeito? Vai te consertar primeiro, pra depois querer consertar o teu marido, aí eu... E aí é um choque, né? Porque a gente acha que a gente é perfeitinho, né? Que a gente não tem defeito, que a gente é... E infelizmente isso é o pecado, né? Que nos cega realmente. Sim, e até isso que tu falou também. Eu lembro uma das vezes, né, que eu fui, né, por ele não ser cristão, e aí tinha aqueles choques, né? Acontecia, você vai muito pra igreja, isso é fanatismo, isso é religiosidade, né? E falou algo assim que realmente, diante de Deus, é blasfêmia, né? E eu fui ali, né? Igual aquele servo, né? Senhor, eu, né? Que sou... Senhor, tu não tá vendo o que é que ele tá falando contra ti e tal, e isso, e o Senhor. Mas tinha que ter um entendimento. E assim, me constrangeu ainda mais, mas eu o amo. Então, assim, meu Deus. Eu que tive que pedir perdão a Deus por estar ali apontando ele, né? E como tu falou, né? Sem olhar primeiro para mim, para os meus defeitos e que, tipo, nós não somos independentes. Se eu melhorei, eu não posso ser juíza do outro. Eu não tenho esse direito de querer apontar o outro e julgar. Né? Eu vejo que, infelizmente, hoje muitas mulheres têm errado, né? No casamento, é justamente por isso. Porque se converte, mas em vez de, Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga enxergar o meu pecado, para que eu consiga enxergar, sabe, o meu interior e me consertar e me alinhar contigo antes de olhar para o meu parceiro. O problema está justamente aí, que as mulheres hoje, eu vou citar mulheres, gente, porque, né, nós estamos aqui como mulheres, elas elas se convertem, só que elas se convertem já com esse interesse. Eu vou me converter, vou entregar minha vida para Jesus, mas, Senhor, traz meu marido junto. Quando não é assim que o Senhor trabalha, né? Como tu disse, o Senhor dá um entendimento primeiro para um, e depois ele vai e alcança o outro na misericórdia dele. Mas a mulher, ela tem o poder, realmente, como a Bíblia fala, ou de edificar ou de destruir. E a mulher, não é porque ela está dentro da igreja que ela não pode destruir uma casa, tá? Porque pode, gente, pode. Se você não tiver essa maturidade que Thaís está trazendo pra gente, né? De quando se converteu, falar assim, eu quero algo, eu quero me ser transformada, eu quero ser curada, eu quero ser liberta. Gente, você vai continuar dentro da igreja, e por isso que hoje, infelizmente, o evangelho, a gente vê, né, que o Brasil, por exemplo, a gente fala do Brasil, né, porque é a nossa nação. Quantos evangélicos tem no Brasil hoje? Mas a gente vê que não tem mudanças ainda, né? Uma nação continua, os resultados são os mesmos. Por quê? Porque justamente só entra na igreja e fica na igreja, vai pra igreja dia sim, dia não, ou todo domingo, mas não tem uma mudança genuína, não tem uma transformação, não deixou que o evangelho transformasse ela de dentro para fora. E aí continua tudo a mesma coisa, o casamento. Inclusive, né, como tu mencionou, no meio da gente, né, do povo de Deus, o povo cristão, né, vivendo da mesma forma. Né, e a gente sabe que o Senhor nos promete uma coisa que eu sempre, depois que eu descobri na palavra, eu sempre falo, eu não aceito viver menos do que o Senhor tem para mim. E o que Ele me prometeu é uma vida abundante em todas as áreas. Né? E principalmente, assim, pelo meu contexto de vida, como eu falei, familiar, nessa área de família. Né? Eu não aceito viver menos do que o que Deus tem para minha vida. E eu vou viver uma vida abundante no meu casamento, na área familiar. Né? E a gente sabe que o Senhor, Ele restitui.
tudo que foi roubado, que foi tirado, as maldições, ele quebra a partir do nosso posicionamento, quando a gente entende que, tipo, foi até ali, alcançou a minha mãe. Sim, sim. Né? Mas hoje eu entendi que eu sou responsável por mim, pela minha geração, pelo meu filho, né? Então eu quero viver. E isso é tão forte porque requer da gente um esforço, né? Que é uma coisa que as pessoas infelizmente não querem hoje em dia. Como a gente fala, né? Escuta, né? Pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Né? Ah, mas Jesus já pagou, e aí fica, mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Né? Eu estava assim, no meio de pastores e, né, de pessoas assim, do nosso convívio, e eu comecei a ouvir o relato de cada uma delas. Né? E elas contando, nossa, até hoje eu luto pelo meu casamento. Aí a outra, até hoje eu oro e luto, e é uma coisa querendo, um espírito querendo atacar, de divórcio, dessas coisas. E eu fiquei assim, gente, como é que essas mulheres estão num nível assim tão alto? Para a gente ver que não para quebrar a nossa religiosidade, né? E a gente entender que todos passam por isso, e é a questão da gente entender. E a gente, tipo assim, eu sou responsável e eu não vou mais transferir a minha responsabilidade, porque eu podia ficar o tempo todo falando. Foi culpa da minha mãe, foi culpa do meu pai, foi culpa não sei o quê. Não, se não deu certo. Eu não vou falar que a culpa foi minha, né? Mas assim, eu entendi que o meu casamento, eu sou responsável por ele. Minha mãe não é responsável por ele. Meu pai não é responsável, eu que sou. O Senhor confiou a mim. Né? E é só nele mesmo que a gente consegue. Tá aí tu falando sobre essa questão de família, né? Como é importante a gente ter um conhecimento sobre o nosso histórico familiar. Porque tu só conseguiu identificar, né, que você era uma pessoa manipuladora, controladora, queria tudo do seu jeito. Por quê? Porque você conseguiu ir lá no seu passado, né, ver atitudes dentro da sua casa que eram comuns, e aí você reproduziu isso porque foi o que eu aprendi, então eu vou fazer. Só que aí, como você disse, mas eu entendi que eu não precisaria viver o mesmo. Porque Jesus veio e já pagou o preço. Sim, mas agora eu também tenho que me colocar nesse lugar de responsabilidade. É tão importante para quem está nos ouvindo, isso que ela está trazendo para a gente, né? A importância de você dar uma revisitada aí, gente. Dá uma revisitada, vai lá no teu passado. Ah, mas o passado tem que estar no museu. Hoje o povo fala, né? Tem que estar no museu, não é, gente? É para você ter um conhecimento de causa. Por que você age de determinada forma no seu casamento? Por que você trata o seu filho dessa forma? Eu estava conversando esse fim de semana com os amigos, e aí um deles falou assim, nossa, Adriana, eu admiro muito a maneira que você educa seus filhos, você é bem rígida, bem firme e tal. E eu falei assim, porque foi da maneira que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu vi na minha casa. Claro que tem coisas que eu vejo que, por mais que eu aprendi lá na minha casa, não convém mais fazer hoje, não convém reproduzir, porque não vai fazer bem, é um outro tempo. Mas isso não significa que tudo que eu vivi lá atrás também tampouco é ruim. Mas tem sim hábitos nossos, tem sim atitudes que nós estamos reproduzindo ruins, que nós, infelizmente, herdamos. Né? Lá da nossa casa. Não pense que você só herda coisa boa não, tá, gente? Você herda que não presta também. Então, Thaís aqui é uma prova viva do que ela tá trazendo pra gente hoje. Então, você precisa dar uma revisitada e ver por que eu me comporto de tal modo. Por que eu falo assim? Eu sempre falo, eu falo alto, eu sou, né? Porque minha mãe é assim. Minha mãe fala. Só que isso não é motivo, como a Thaís também falou, né? De, eu vou culpar ela para da vida. Eu posso me reeducar. Eu posso aprender, né? Opa, a dar uma diminuída na voz, dar uma desacelerada. Isso não significa que, eu vou morrer assim, com aquela síndrome, né, de Gabriela, eu sou assim, vou morrer assim. Sim. Não, gente, Jesus veio para nos dar vida, como ela disse, vida em abundância. Então, é só você estar atento e buscar verdadeiramente isso aqui. Gente, é um testamento. Tanto que o nome é Antigo Testamento, Novo Testamento. Renovação da mente, né? Exatamente. Então, para que serve um testamento, gente? É uma herança. Se a gente tem uma herança na mão e a gente não lê, como é que a gente vai passar por uma transformação? E como Paulo fala, né? Renovar a nossa mente. E é aqui, na verdade, né? E não viver realmente culpando o outro.
transferindo a responsabilidade para o outro, como eu falei, né, que é algo que a gente vê diariamente. Vai conversar com pessoas e a pessoa está ali com aqueles traumas, com a vida presa, né, em várias áreas, e a primeira coisa que a pessoa fala é: a culpa foi do meu pai, a culpa foi da minha mãe. Sim, e você hoje é adulto, né, e Cristo é suficiente para te libertar de tudo isso. Né, a gente está lendo o livro de Daniel agora, e uma das coisas que chamou a minha atenção foi, acho que é no capítulo 2, os primeiros, né? Que fala que o Nabucodonosor, quando prendeu eles, né, Daniel e os amigos dele, ele primeiro, e os outros, né, que tinham sido cativo, ele estipulou 3 anos, né, se alimentando do que ele tinha para oferecer, né, e de todos os hábitos. Por quê? Ele queria primeiro tirar, né, de Daniel e de todos os outros cativos, os hábitos que ele tinha antes, né, que era de servir ao único Deus, né, tanto que Daniel, eu não aceito me alimentar. E assim mesmo é a gente, né, hábitos de anos, mas que no Senhor isso tudo pode ser quebrado, desfeito. E esses hábitos, como tu disse, não veio do Senhor. Né? Daniel veio, os hábitos que ele veio carregando veio, né? A gente sabe que foi doutrinado, ensinado pelo caminho do Senhor. E nós não tivemos isso. Né? Nossa realidade, nosso contexto de vida não foi esse, onde a palavra de Deus era a base de ensino para nós. Então, vir para Cristo, você vem todo, já sabem. Então, realmente, como o Thay está falando, você precisa agora, né, resetar, né, a palavra, a sua mente, esvaziar ela totalmente. Para quê? Para que entre a palavra de Deus. E a ousadia também do Espírito, realmente de você querer, porque não é algo assim espiritual. Claro que Deus pode fazer, né? Sim. Mas, Senhor vai mudar, e vem, e no outro dia você tá, menino, é outra. Não, é um processo. É um processo que a gente precisa decidir ter essa ousadia de realmente mudar. Eu estava até falando para a pastora G hoje, pensando no podcast, eu digo: menino, se pudesse passar um vídeo de como eu cheguei na igreja até aqui, né? Acho que o povo não ia me reconhecer, não. Mas agora voltando aqui pro teu marido, tá? Eu te conheço, né, 10 anos, mas tu tá casado há 13 anos. 11 anos. 11 anos, tá. Juntos há 13. Tá. E aí, o que ele fala hoje, depois desse processo todo, que foi um longo processo com o Senhor, de entrega, de renúncia, realmente de submissão, de muita lágrima, eu sei, né, quanto realmente tu busca diariamente no Senhor, tu deseja isso. Como é que tem sido hoje a convivência com essa nova Thaisa com ele? A gente conversa muito, assim, muita coisa, mas eu queria que tu compartilhasse um pouco, porque já é o testemunho, né? Sim. Hoje eu acho que muito mais leve, né? Eu acho não, tenho certeza. Tanto para ele como para mim. Porque não é questão de idade, né? A gente descobre isso no Senhor. Mas é questão de maturidade no Senhor, né? No espiritual. Né? E por eu ter estar adquirindo ainda no Senhor essa maturidade, o casamento tem se tornado cada dia mais leve e melhor. Né? Diferente do que o mundo fala. Quanto mais tempo casado, vai esfriando, vai, né? Não. Eu digo que é mentira, né? Com o Senhor não é agora mesmo. Traz o porquê que é mentira. É porque realmente Deus, ele renova a verdade. E a gente, né, que eu tô falando, a questão da maturidade mesmo, começa a entender, né, sobre o que a palavra fala, que o amor é bondoso, é paciente, né, tudo isso. E a gente começa a aplicar a palavra de Deus, né, no casamento. Esse amor doador, de você se doar, de você não só... que nem tipo, quando eu cheguei mesmo no casamento, né? Eu fui com toda a bagagem. Eu entrei no casamento e eu levei toda a bagagem de trauma, da falta de paternidade. Eu ficava ali sugando, né, as forças do meu marido, querendo que ele fosse o pai que eu não tive, querendo que ele fosse a mãe que eu não tive. E hoje é o contrário, né? Eu tenho mais para dar a ele, né, e realmente se doar, até no ponto assim de tipo, nossa, eu tô no físico, né, momentos, tô cansada, tô exausta, mas o Senhor tipo, faz, filha,
Se doa. É esse ponto que eu queria falar pra ti, porque quantas vezes a gente conversa sobre isso, né? Ah, eu não tô com vontade. Ah, eu não quero perdoar, porque casamento é isso, né? Perdão, né? Vamos dizer diário, mas é quase isso. É você se submeter quando você não quer. E aí você faz por quê? A pergunta pra ti. Sim. Porque realmente é entender o amor de Cristo. O amor é doador. Né? Eu acho que a palavra certa é essa. Se doar, o amor sacrificial. Uau. Né? De Cristo, ele provou isso pra gente. Que o amor é sacrificial, é independente dele tá errado, é independente de quem é que tá certo nessa situação? Sou eu. Mas eu decido me submeter, eu decido me humilhar, eu decido dizer, Senhor, eu queria gritar, eu queria né, falar um monte, mas eu não vou, porque a alma dele também é importante. Uau. Meu Deus, que forte isso, Thay. Gente, eu tô aqui, ó. Mas quão importante esse ensinamento, né, para as mulheres hoje que estão aí no casamento, à beira do precipício, sem saber mais o que fazer. E como elas precisam entender esse amor sacrificial que você disse. Eu falo isso, gente, porque é uma realidade nossa, tá? É uma realidade nossa aqui na nossa igreja. Assim, das mulheres, né, a gente conversa muito sobre isso. E é isso, é entender a mesma submissão que tem que ter com Cristo, você tem que ter também com o seu marido. Porque as pessoas falam assim, mas a Bíblia diz que eu tenho que estar cabeça, tem que estar submetida a Cristo, mas a Bíblia não menciona que tem que ser crente ou não. A Bíblia fala, esteja submetida. E ponto. Ela não dá condições para o homem estar, para a mulher estar submetida ou não ao marido. Então a Bíblia, ela está falando muito mais sobre a gente, né, do que sobre ele. Se ele, né, está fazendo a parte dele, cabe a ele Deus. Não cabe a gente julgar, como tu disse, né? Não cabe a gente julgar, não cabe a gente apontar o dedo, não cabe a gente lembrar, não cabe a gente cobrar. Não, cabe a ele e Deus. A Bíblia fala que no final dos tempos Deus vai cobrar de cada um segundo as suas obras, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é revelar Cristo. É um amor que realmente não é egoísta, né? Que fica ali o tempo todo. E eu quero ser feliz. E eu quero que ele isso, e eu quero que ele aquilo, e eu quero que ele... Mas e você? O que você está né? fazendo? Se você tem isso, se você tem a palavra, se você tem a verdade, se você tem a Cristo, dê você a ele, né? Aquilo que ele ainda não tem. E consequentemente ele vai dar de volta, né? Quando ele também descobrir essa verdade. E é uma forma da gente revelar Cristo, porque muitas pessoas, né, mulheres têm essa dúvida, né? Ai, mas eu casei com um homem que não é crente e ele não aceita que eu pregue o evangelho para ele. Como pregar para esse homem que não é crente? Hoje, muito mais, eu acho que, ou 100%, é através das atitudes, né? Eu chorava, Senhor, porque também ele já teve, né, as experiências dele forte, como tu sabe, né? Sim. Com Deus, e ainda assim os olhos dele não foram 100% abertos, posso dizer assim. E eu chegava para o Senhor e dizer, como, Senhor, que ele passou por isso? Como que ele passou por aquilo? E ele ainda não entende, ficava tentando enfiar a goela abaixo, até que hoje eu entendi que é através das minhas atitudes. É realmente como a palavra diz, né? Através, a gente não precisa abrir a boca, né? De mais isso, mais aquilo. E vai ser muito mais no ver do que no muito falar, que nem a Bíblia fala. Né? Sim, sim. Nossa, isso é muito forte, gente. Então, assim, palavras ensinam, atitudes convencem. Sim. Que é justamente o que a gente está falando para vocês, né? Então, vale a pena. Seja você a testemunha viva. Seja você aquela que revela Cristo através, né? Quando a vontade de dar um tapa, você vai lá dar um beijo. Eu já falei uma vez isso pra ti, não foi? A gente conversa num tempo de mesa e ela falou alguma coisa sobre isso comigo, não lembro. E falei, Thay, dá um beijo. Vem chegar em casa, vai lá, abraça. Eu falo que eu já fiz isso, gente. Eu faço isso. Então, assim, né? A gente não só ensina, a gente também faz. Quantas vezes eu tô lá em casa com meu marido, a vontade de jogar disso lá da varanda e eu... Vou lá e dou um cheiro, eu falo, Jesus, abençoe esse vaso. Mas é isso, é a atitude que vai revelar muito mais Cristo para eles do que as nossas palavras. Eu lembro que uma vez ele falou para mim, ele estava no sofá com ele, e eu queria falar alguma coisa de Jesus para ele, e o Senhor falou comigo, filho,
Se as tuas atitudes não estão revelando a mim, não são tuas palavras que vão convencer. Meu Deus, gente, foi um tapa na minha cara aqui, assim, eu falei, meu Deus, naquela hora eu queria me esconder, me jogar no quarto, falei, tá bom, assim, não vou falar mais nada, não. Porque, infelizmente, quando a gente se converte, infelizmente não, gente, né? Mas quando a gente se converte, é vamos dizer, uma tolice, nossa, não sei se essa é a palavra certa, mas a gente quer enfiar a goela abaixo, Cristo, principalmente com o nosso marido. E eles casaram com pessoas que não eram crentes. Então eles casaram com uma mulher que eles viram coisas ali nela que eles gostaram. Eles gostaram talvez ele gostou da manipuladora, enfim, ele viu coisas que ele gostou. Sim. E aí, quando a gente se converte, não tem como a gente agora eu sou assim, tu vai ter que me aceitar. Paulo mesmo fala isso. Se o descrente não quiser permanecer com o crente, que se separe e fique em paz. A Bíblia fala isso, a Bíblia libera isso. Por quê? Porque ninguém tem que estar enfiando goela abaixo o Cristo para ninguém. Então, é a atitude, tenha sabedoria, peça a sabedoria, uma coisa que eu sempre oro muito. E é uma coisa até também de você entender o propósito, né, do casamento. Não estou falando que é para todos, né? Sim. Tipo assim, você pega isso aqui como uma base que vai servir para todo casamento. Não. Mas mencionando o meu, né? Uma coisa também que facilitou muito foi entender o propósito pelo qual o Senhor veio a abençoar esse casamento depois. Né? Porque eu não vou dizer, foi Deus quem não foi. Não foi. Eu fiz na força do braço, com as minhas próprias mãos, por eu estar no mundo. Né? Mas a palavra também diz... A escolha do casamento. A escolha, sim. E aí o Senhor veio e quebrou toda maldição, né, no meu casamento, transformando-o em bênção. E aí eu fui entender o propósito, né, por que o Senhor veio a transformar, porque o Senhor veio trazendo, né, clareza, porque quer salvar, que claro, né, que isso é óbvio, e várias outras coisas sobre o que a gente mencionou no começo, né, de quebrar, sobre maldição familiar, coisas que ele também viveu, porque se eu for contar aqui, né, coisas do passado dele, às vezes eu fico até assim, meu Deus, e eu achava que eu tinha passado coisas difíceis, e eu achava que eu tinha sofrido rejeição, e eu achava que eu tinha sido abandonada, e eu achava que quando ele conta, né, a vida dele, eu fico assim. E aí eu fui entendendo que Deus também tem algo com ele, né, e que entendendo realmente o propósito do porquê que o Senhor veio abençoar essa união. Peguem essa dica aí que ela tá dando. Gente, ela tá cheia de pérolas esse podcast hoje. Olha o que ela tá falando. Ele começou a ouvir do passado dele, e isso, querendo ou não, começa a gerar no teu coração amor pela alma dele. E até uma certa compreensão do porquê que ele se comporta da maneira que se comporta, porquê que ele age da maneira que age. Então, a importância, a gente parem de, né, as mulheres, meu Deus, a gente tem que parar de só apontar o dedo, só criticar, só jogar pedra, só olhar feio. Meu Deus, você vai destruir com o seu casamento. A verdade é, se você continuar atuando dessa forma, você vai destruir com o seu casamento. Tá aqui uma prova viva que está casada há 11 anos. Por quê? Porque entendeu no Senhor muita coisa, se submeteu ao processo do Senhor, e hoje está aqui colhendo frutos. Está colhendo os frutos. Então, assim, entenda que todo mundo tem um passado. Principalmente se não teve com Cristo. O passado, gente, é pesado. Então, se as atitudes dessa pessoa não te agradam, busca no Senhor. Porque Deus lhe revela. Sim. Deus revela. Então, busca no Senhor, Senhor, por que você não faz isso? E numa conversa, assim, sabe, com sabedoria, assim, tentar extrair dele, sabe, na força do teu braço, mas com sabedoria. Eu sempre faço isso lá em casa. Meu marido nunca gostou de contar do passado dele. Nunca. Mas às vezes a gente senta à mesa, prepara um jantar legal, e aí estamos lá, no momento só nós dois, e conversa aqui, começa a expor algumas situações do meu passado, e quando eu vejo ele está lá se abrindo. Então está vindo de forma muito natural. Ou então estamos indo, ele ama fazer isso, estamos no carro, indo para algum lugar, uma viagem longa, aí começa uma conversa lá, nossa, e do nada ele solta algo, sabe? Tu fala, eita, agora eu estou entendendo por que age assim. Então é você ter paciência, é você buscar em Deus, você ter realmente o que 1 Coríntios 13 fala, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é longânimo. Tenha paciência com teu marido, mulher. Tenha paciência, não seja tola, não seja tola. Sim.
E você entender também que Deus também tem algo com ele. Né? E não ficar o tempo todo focando, como eu falei, em você, quando Deus também tem algo. Ele também é uma alma que o Senhor quer alcançar. Né? E a gente descobrindo o passado deles, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa acompanhando o caso dela, né, com o marido e tal, nessa coisa de divórcio, se não se divorcia. Eu falei para ela assim, o Senhor falou fortemente, né, comigo, para eu falar para ela: se você não se posicionar, não buscar em oração, né, infelizmente o Senhor vai permitir, né, e vai levantar outra. Meu Deus. Levanta outra, né? Porque às vezes a gente se coloca nessa posição de que, tipo assim, eu sou suficiente, eu sou a mulher. E só eu e ele, e eu. E não entende o propósito de Deus na sua vida e na vida dele também. Né? Que por mais terrível que aquela pessoa esteja sendo naquele momento, por estar no mundo e não ter o entendimento, se você tem, né, que nem eu falei, não é que é para todo mundo, mas tem mulheres que eu creio que o Senhor realmente levantou na vida do homem para ser intercessora dele, né, e alcançar a vida dele também. Mas se você não quer, não se preocupe, porque Deus vai levantar outra para alcançar a alma dele, né? Porque essa alma o Senhor não vai perder. Sim. E hoje falamos, né, de maldição hereditária, familiar, essas coisas todas. E aí tu falou, né, que muita coisa o Senhor veio quebrando ao longo desses anos, né? Muita coisa foi revelando, você foi se posicionando, foi dando respostas para o Senhor. E hoje chegou, né, a maior bênção, creio, do casamento de vocês, que foi o filho de vocês, que foi muito desejado pelos dois, principalmente por ele, né, que eu sei que era um desejo muito do coração dele. E chegou o Eric Christian para trazer alegria para vocês. Que bênção, né? Que realmente resposta de Deus para confirmar, eu acredito, tudo isso que vocês têm vivido no Senhor. Que você principalmente tem vivido no Senhor, né? Todas as respostas, todo o posicionamento que você tem feito, ele veio para trazer isso para vocês, né? Sim, o fruto mesmo. Hoje eu estava até vendo essas fotos que eles tiram de Barnhack, né? Sim, creche. E aí olhando assim, eu digo, meu Deus, como é assim, é louco, né, essa vida assim com Deus. Assim, parece que eu tô olhando ele aqui na foto, mas é como se, tipo assim, é isso mesmo? Ele existe mesmo? Sabe? Porque realmente foi um milagre mesmo que o Senhor nos concedeu, né, nos abençoando. Sim. E o fruto, quando a gente fala, gente, foi algo visível, né, que ela viu, que palpável, na verdade, né, que é o filho dela. Mas quantos outros frutos que ela hoje tem desfrutado no casamento, e foi por causa do posicionamento. E o melhor de tudo, assim, ela não viveu nada disso no passado. Ela está reconstruindo uma nova história com Deus e podendo desfrutar de tudo isso. Então, é sim possível. Não existe, porque ele não quer e não adianta o que fazer. A verdade é que se há uma mulher posicionada, que aceita, sabe, ser moída pelo Senhor, porque a palavra é essa, né? Sim. Nós fomos moídas pelo Senhor, nós fomos tratadas, o Senhor teve que, né, tratar o nosso ego, o nosso orgulho, nossa vaidade, a soberba. Meu Deus, quanta coisa, gente, quanta coisa o Senhor precisou tratar para que hoje pudéssemos ser mulheres, né, que edificam o lar, que edificam a casa. Eu não sei como é na tua casa, mas lá em casa, quando eu não tô, minha irmã, o negócio desanda. Lá não é diferente, é a mesma coisa. Não é? Sim. E eu vejo que a gente tem essa graça do Senhor de trazer uma alegria pro lar, ordem mesmo, sabe? E eu vejo que isso é fruto daquilo que a gente carrega mesmo. Sim, é o papel mesmo da mulher, né? É cada um descobrir qual o seu papel. E nos finais de semana mesmo que eu tô em casa, que a gente tá em casa, tá todo mundo, e aí tá os dois. Eles acordam mais cedo, né? Lá no sofá e tal. Aí eu já coloco um louvor mais animado. E aí o negócio já começa a mudar. Traz vida pra casa, né? Você já vê é notório essa alegria, essa vida. Que bênção, tá? Que bênção. Gente, eu acho que por aqui dá pra gente terminar. Tem mais A gente ia falar sobre um outro tema, mas a gente vai voltar. Porque a gente deu uma introdução, né? E aí vamos falar do fruto, que é Eric Christian. Vamos trazer uma experiência que ela viveu muito forte também na maternidade. Se Deus, né, aprovar, e Thaisa vai voltar. Ela está convocada.
para voltar, que eu acho que já deu bons minutos aí de podcast. Sim. Mas foi muito bom, tá? Obrigada. Muito bom ter você aqui. Eu queria que antes da gente finalizar, você pudesse, né, falar algo para quem tá, para as mulheres que estão nos ouvindo e dar um conselho de esposa agora. Sim. Se realmente eu puder deixar algo, né, que seja isso de você, né, como mulher, se render ao Senhor, né? Você não vai conseguir na força do seu braço e não perde a esperança. Senhor, tá difícil, mas você precisa se submeter ao tratamento de Deus. E o primeiro passo é reconhecer que o problema não está no outro, nunca esteve mais primeiramente em você. E a partir de você, tudo vai mudar. E você vai viver realmente o que Deus tem para a tua vida na área familiar. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Todo trabalhado ali na tua vida. Hoje é notório realmente os frutos. Gente, em outro momento eu trago mais detalhes mas de fato, assim, quando eu conheci Thaisa não abria a boca, gente. Não falava. Mas era realmente assim, né, o interior, na verdade, né, só mostrando como você estava. E hoje você está aqui, né, uma flor que realmente floresceu no jardim de Deus e edifica muitas vidas, muitas mulheres. É uma mulher usada pelo Senhor, o testemunho por si só fala mesmo, não precisa nem sempre abrir a boca. Então, assim, sabe, é bênção demais poder conviver com você, ver tudo que Deus tem feito na tua vida. Eu louvo a Ele, a Ele pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Muito obrigada pela participação. Obrigada, volta, Amém. outra Voltarei. vez. Tem que voltar para contar agora a segunda parte. Sim. Porque, né, foi para isso que a gente trouxe ela hoje, mas aprova o Senhor, né? Fazer como queria. Mas é isso. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastora. Nada. Gente, é isso para o nosso episódio de hoje. Como eu disse, se te abençoou, que eu tenho certeza que te abençoou, já pega o link, envia para todo mundo. E principalmente para aquela mulher que está sofrendo no casamento, está à beira de um divórcio, manda para essa mulher, para que através do testemunho aqui da Thaisa, ela possa a tempo resgatar, juntamente com o Senhor, esse casamento. Porque aquilo que Deus fala, né? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, que a sabedoria do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.